Oi, boa noite. Boa noite. O Repórter Brasil de hoje vai mostrar o retrato do mercado de trabalho no país. A Assembleia Legislativa do Rio ignora protestos e decide soltar os deputados Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi. Eles são acusados de corrupção. O governo desbloqueia mais de 7 bilhões de reais do orçamento. A série Em Marcha viaja até os Estados Unidos para falar sobre as mulheres negras e a força delas para definir os rumos da política norte-americana. E no Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trânsito, a gente quer saber: as multas educam os motoristas? De Brasília, com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. O governo federal liberou há pouco mais de 7 bilhões de reais que estavam bloqueados. A repórter Mariana Jungmann acompanhou e tem os detalhes ao vivo. Mariana, boa noite. Para onde vai esse dinheiro? Mariana não está aqui. Oi, Catiúcia, boa noite. Então, ainda não há um detalhamento assim sobre quanto exatamente vai para cada ministério, para cada órgão público. Mas o ministro do Planejamento disse hoje que a prioridade vai ser atender aí o funcionamento dos ministérios e dos órgãos públicos, especialmente os que estão aí com mais necessidade de orçamento, e também atender as obras que estão paradas e que precisam desse recurso para serem concluídas até o ano que vem. São as obras que estão no programa Avançar, que foi lançado pelo governo federal. Além disso, uma pequena parte, cerca de 600 milhões de reais, também deve ir para as emendas parlamentares impositivas. É obrigatório que o governo faça essa liberação dessas emendas, porque há previsão constitucional para isso. E aí, então, o ministro disse que nos próximos dias deve haver, então, esse detalhamento sobre quanto exatamente vai para cada parte, viu, Catiúcia? Obrigada, Mariana. Boa noite. Boa noite. 2.800.000 brasileiros estão em busca de emprego há 2 anos ou mais. Ao todo, 13 milhões de desempregados no país. Pretos e pardos são os mais afetados. É o que revelam os novos dados divulgados hoje pelo IBGE. Faça chuva ou faça sol, Alexandre não desiste. São 2 anos de caminhada na busca por um emprego. Desde que ele foi demitido, em 2015, só conseguiu bicos como pintor. Procuro de emprego constante, mas é difícil. Faço entrevista, mas falam que vão para aguardar em casa e fico esperando. Não precisa ir longe para encontrar mais alguém que está enfrentando desemprego na família. Edileuza tem 3 sobrinhos adultos desempregados desde o começo do ano. Uma está fazendo bico de pedreiro e as outras 2 estão em casa. Procurando trabalho? Procurando ainda, esperando, porque já enviaram os currículos, já fez também teste na agência e até agora nada. 13 milhões de brasileiros estão desempregados, pouco mais de 12% da população. A maioria é parda, mais de 35% brancos e 11% são negros. Entre os que estão desempregados, 57% têm ensino médio, 27% não têm nem o fundamental completo e quase 19% têm curso superior. Hoje, 2.800.000 brasileiros buscam emprego há 2 anos ou mais e aumentou a procura por uma vaga. Este economista explica que a melhoria de alguns índices da economia motiva muita gente a sair em busca de uma oportunidade. Os principais indicadores de atividade econômica, o comércio, a indústria, o consumo de energia, o índice de confiança dos empresários e das famílias já está apontando uma tendência de recuperação econômica, ainda que modesta, mas está uma tendência já bastante contínua nos últimos meses. À medida que esse processo continua, mesmo que de maneira modesta, já acaba estimulando os empresários a procurarem trabalhadores no mercado de trabalho. E a partir daí as pessoas começam a se sentir mais incentivadas a procurar trabalho. Então o desemprego nesse momento de recuperação, curiosamente, começa a aumentar, porque tem mais gente procurando emprego para a quantidade de vagas que está aparecendo. Começou hoje o pagamento da segunda etapa do PIS/PASEP. Mais de 1.200.000 aposentados devem receber o benefício.
Como uma medida provisória alterou a idade para acesso às cotas, mulheres a partir de 62 anos e homens a partir dos 65 têm direito ao saque. Os correntistas da Caixa e do Banco do Brasil recebem o crédito em conta automaticamente. Para saber se você tem direito ao PIS/PASEP e como sacar o dinheiro, basta entrar no site caixa.gov.br/cotas-PIS ou bb.gov.br/PASEP. Durou cerca de 24 horas a decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro de prender e afastar do mandato 3 deputados estaduais, entre eles o presidente da Assembleia Legislativa. A Alerj aprovou hoje a liberação dos 3 que são suspeitos de participar de um esquema de corrupção. Eles já deixaram a cadeia. Do lado de fora, enquanto o futuro político do Rio era decidido dentro da Assembleia Legislativa. A segurança foi reforçada e a polícia usou balas de borracha e bombas de efeito moral. O protesto era contra a corrupção. Roubou, tem que ficar preso. Não roubou um, não. Roubou a população do estado do Rio de Janeiro. Esperamos que essa Assembleia Legislativa corresponda à ansiedade, ao anseio do povo, que é ver esses deputados presos. Os trabalhos começaram com a votação na Comissão de Constituição e Justiça do parecer que recomendaria o voto dos deputados. Por 4-2, a CCJ decidiu pela rejeição da prisão de Jorge Pisciani, Edson Albertassi e Paulo Melo e do afastamento dos 3 do mandato. Entre os titulares da comissão está Rafael Pisciani, filho de Jorge Pisciani, que se absteve. O parecer foi encaminhado ao plenário da Casa. Dos 70 parlamentares, 60 confirmaram presença. Para revogar a prisão de Albertassi, Pisciani e Paulo Melo, era preciso maioria absoluta, ou seja, 36 votos. E a votação foi apertada. A libertação dos políticos foi aprovada por 39 deputados estaduais, apenas 4 a mais do que era necessário. Eles estão claramente enfraquecidos, não é um detalhe os últimos presidentes da Assembleia Legislativa passarem a noite na prisão. A denúncia que recai sobre eles é uma denúncia muito grave. Nós vamos entrar na Comissão de Ética pedindo para que sejam investigados. Se o Poder Judiciário tem a sua independência, como é que ele decide e é obrigado a submeter ao Poder Legislativo? Ele praticou um ato que não é sua atribuição. Porque a Constituição diz que o deputado só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável. Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi foram afastados do mandato e tiveram a prisão decretada ontem pela Justiça Federal. Eles se entregaram na sede da Polícia Federal do Rio. Os parlamentares são investigados pela Operação Cadeia Velha, um desdobramento da Lava Jato. Eles teriam recebido propina de empresas de ônibus. Em troca, aprovaram isenções fiscais aos empresários. De acordo com as investigações, nos últimos 5 anos, o governo do estado deixou de arrecadar 183 bilhões de reais. Os deputados Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi negam o envolvimento com o esquema de corrupção. O Ministério Público do Rio informou que vai recorrer à Justiça para que os 3 continuem afastados dos mandatos. E o Partido PSOL informou que expulsou o deputado Paulo Ramos, que votou a favor dos parlamentares suspeitos. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, completou hoje 1 ano na prisão. Houve um protesto na porta do presídio onde ele está detido. A festa teve direito a bolo, salgadinho, espumante e até fogos de artifício. Os manifestantes dizem que não é vingança, mas comemoração pelo sentimento de justiça. O ex-governador já foi condenado a 72 anos de prisão em 3 processos relacionados à Lava Jato e ainda é réu em outros 13 processos. Durante o ano em que ficou preso, Cabral também foi denunciado por crimes que teria praticado dentro da prisão. Ele é acusado de receber informações privilegiadas e mordomias, como uma sala de cinema. Numa audiência na Justiça Federal, Cabral chegou a discutir com o juiz Marcelo Bretas, que se sentiu ameaçado e pediu a transferência do ex-governador para um presídio federal, ou seja, fora do Rio. Mas o Supremo Tribunal Federal negou o pedido.
Isso é o tipo da coisa que pode subliminarmente ser entendido como algum tipo de ameaça. Ameaça? Eu estou preso. Veja bem. Eu estou preso. O senhor está preso. Eu estou preso, Muito Excelência. Bem. Quer ficar bem informado também pela internet? O Repórter Brasil está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Passa lá na nossa página agora, participe do nosso jornal, faça críticas, sugestões e participe também das perguntas do dia. Anote aí, facebook.com/Repórter Brasil na rede. As eleições da semana passada nos Estados Unidos trouxeram importantes vitórias ao Partido Democrata. Eles ganharam os governos dos estados da Virgínia e de Nova Jersey e também prefeituras importantes como a de Nova York. Um grupo que se diz o mais leal ao partido de todos os estratos sociais foi o que mais apoiou esses candidatos, as mulheres negras. Hoje você vai ver na reportagem da série especial sobre mulheres negras como elas vêm se tornando uma força fundamental para traçar os rumos da política norte-americana. Na Virgínia, 91% das mulheres negras votaram no candidato democrata Ralph Northam. Em Nova Jersey, 94% delas apoiaram o também democrata Phil Murphy. Agora, grupos que representam essas mulheres, como a Coalizão Nacional para a Participação Civil Negra, tentam mostrar que em um país em que o voto não é obrigatório, cada vez mais elas escolhem participar. Na Virgínia, o número cresce a uma média de 7,5% a cada eleição. Segundo a estrategista Holly Holiday, quando as mulheres negras votam, elas fazem a diferença. A presidente do grupo garante que elas só continuarão votando em candidatos democratas se eles representarem seus interesses. Segundo ela, já houve momentos em que o Partido Republicano também as representava, como durante o movimento para os direitos civis. As mulheres negras são pragmáticas, podem votar em qualquer um dos partidos. Portanto, quem quiser se manter viável no futuro, terá que reconhecer que esse grupo se tornou uma força influente no jogo político. E faz um alerta. A percepção de que o Partido Democrata é o que melhor representa os interesses das mulheres negras caiu de 85% para 74% durante o último ano. Cada vez mais elas se identificam como independentes. E lembra, as mulheres negras fazem bem mais do que apenas dar o seu voto. São elas que levam suas famílias e comunidades para votar. Segundo o censo dos Estados Unidos, a população negra responde por 13% dos habitantes do país, mais de 40 milhões de pessoas. Entre elas, as mulheres vivem e estudam mais. Além disso, trabalham muito, apesar de a renda ainda ser menor do que a dos homens. Quase 70% delas participam do mercado de trabalho. E o número de empresas comandadas por mulheres negras mais do que dobrou nos últimos 10 anos. Uma força que ganha espaço na política e na sociedade norte-americana, mas que ainda sofre com falta de oportunidades. Segundo a presidente do Congresso Nacional de Mulheres Negras, o grupo tem hoje mais acesso à educação, mas a igualdade não é plena. Ela destaca a queda na renda familiar das famílias afro-americanas, o fato de a igualdade entre homens e mulheres não estar presente na Constituição dos Estados Unidos e diz que o país é uma união que está se aperfeiçoando, mas não é uma união perfeita. Faye Williams diz que as eleições mostram candidatos que ainda defendem que mulheres não tenham direitos iguais. Segundo ela, não deveria ser necessário lutar por direitos básicos como a igualdade. Faye diz que a sua comunidade tem de fazer um esforço ainda maior do que outros grupos para que as pessoas votem, levando-as aos locais de votação ou tentando encontrar certidões de nascimento perdidas. Mas, segundo ela, esse é um grupo que valoriza o quanto seus ancestrais lutaram pelo direito ao voto, o que os leva a ter ainda mais vontade de usar todos os seus recursos para que a comunidade compareça. Nós fazemos o sacrifício porque entendemos que ele não é nem de longe como os sacrifícios que nossos ancestrais fizeram, diz ela. Independentemente de quais serão os desafios para que as mulheres negras continuem avançando e ganhando espaço no terreno político, uma coisa pode ser dita.
Qualquer candidato que queira garantir votos nas eleições legislativas de 2018 nos Estados Unidos terá que levar em consideração que elas já demonstraram ser um grupo coeso e determinado a se unir para implementar seus projetos. Na reportagem de amanhã, vamos lembrar o momento histórico da Marcha das Mulheres Negras aqui no Brasil, que completa 2 anos. O presidente do Zimbábue apareceu hoje em público pela primeira vez. Robert Mugabe estava confinado em casa desde o golpe militar do início da semana. O líder do Zimbábue, de 93 anos, marcou presença em uma entrega de diplomas numa universidade da capital, Harare. Ele foi recebido com gritos pela multidão quando abriu a cerimônia, mas seu futuro político ainda é incerto. As Forças Armadas querem que Mugabe renuncie depois de 37 anos no poder, mas o ditador estaria se negando a deixar o governo de forma pacífica. Confrontos entre a polícia e seguidores do líder queniano da oposição, Raila Odinga, deixaram pelo menos 2 mortos perto do aeroporto da capital Nairobi. Eles morreram baleados pela polícia. Odinga estava voltando para casa depois de uma viagem ao exterior. Ele se recusa a aceitar o resultado da eleição de outubro, que confirmou a vitória do atual presidente Uhuru Kenyatta, com mais de 98% dos votos. Um incêndio destruiu pelo menos 4 andares do parlamento de Camarões. Os bombeiros custaram a apagar o fogo. Reclamaram que faltou água no local para abastecer os caminhões. As causas vão ser investigadas. O ex-prefeito de Caracas, Antônio Ledesma, escapou da prisão domiciliar e saiu da Venezuela. A informação foi confirmada por autoridades imigratórias da Colômbia. Ledesma liderou protestos populares contra o atual presidente Nicolás Maduro em 2014 e foi detido no ano seguinte. Ele obteve o benefício da prisão domiciliar por razões de saúde. E ontem, a ex-procuradora-geral da Venezuela, Luisa Ortega Dias, que foi destituída de suas funções pelo parlamento chavista, apresentou ao Tribunal Penal de Haia uma acusação contra Maduro e vários membros de seu governo. Ela diz que cerca de 8.000 pessoas foram assassinadas no país entre 2015 e 2017 por ordens do executivo, a partir de um plano que o governo aplica de limpeza social. Morreu na Itália aos 87 anos o chefão dos chefões da máfia. Salvatore Toto Riina era acusado de ordenar a morte de cerca de 150 pessoas. Salvatore Riina morreu no hospital de uma prisão em Parma. Ele cumpria 26 sentenças de prisão perpétua. Riina começou a matar aos 19 anos, para provar que poderia entrar para a máfia siciliana, e chegou ao cargo de chefão da organização, quando ela atingiu o auge do seu poder. Essa máfia, conhecida como Cosa Nostra, exportava heroína para a América do Norte e adquiriu controle sobre a política em Palermo e Roma. Mas a selvageria de Riina fez com que vários mafiosos quebrassem o código de silêncio e testemunhassem contra ele. Com isso, os juízes Giovanni Falcone e Paolo Borsellino puderam revelar os segredos da Cosa Nostra. Os dois foram mortos por ordem de Riina, que acabou preso em 1993, depois de mais de 20 anos fugindo da justiça. Ainda hoje vamos falar do aumento da aplicação de multas a motoristas. Só em São Paulo, a Prefeitura vai arrecadar mais de R$1 bilhão neste ano. E a gente quer saber, as multas de trânsito educam? As multas educam, porque vai doer no bolso, entendeu? Aí você vai ficar retraído, entendeu? E tem que educar mesmo, estava na hora já. Aqui em São Paulo, sim, tem uma indústria de multa aqui na cidade. E eu lembro que o nosso jornal, Repórter Brasil, está sendo transmitido ao vivo lá no Facebook. Eu vou dizer a página para você passar lá, facebook.com/Repórter Brasil na rede. A seguir, o novo diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, diz que vai deslocar agentes para ajudar nas investigações coordenadas pelo Supremo Tribunal Federal. E ainda, todo ano, 390 mil crianças nascem prematuras no Brasil e nós vamos mostrar os cuidados especiais que os pais devem ter com esses bebês.